Pai amado e querido, teu filho se preparou, ouviu a tua voz, descansou naquilo que o Senhor quer falar. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja aquietando o nosso coração. A tua palavra não pode ser ouvida de qualquer maneira, Pai. Eu sei, nós temos ouvidos, Pai, mas está registrado: aquele que tem ouvido, ouça. Então é porque muitas vezes ouvimos, mas não estamos escutando. Que a palavra entre, transforme, traga vida, traga desafios, Pai. Nos faz, Senhor, chegar cada vez mais, nos mova cada vez mais para perto de Ti. Unja-o de uma maneira sobrenatural e que ele seja canal, vaso de barro nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia, boa noite. Você só prega de manhã? Estou acostumado a pregar de manhã. Que Deus abençoe muito vocês. Irmãos, eu me alegro muito de estar aqui com vocês, porque Deus falou muito comigo que hoje Ele vai fazer grandes obras, milagres tremendos. E eu fico com muita expectativa de ver isso. Ontem, na célula do Wilson, que está aqui conosco, eu creio que Deus falou me deu uma revelação assim, no contexto daquilo que nós estávamos falando, e que vale para isso que Ele me mostrou para eu falar para vocês hoje. Eu quero fazer uma pregação muito curta, porque eu quero privilegiar um tempo de oração. Já que Deus falou que vai nos trazer milagres, eu estou com a expectativa dele fazer logo. Mas eu queria só fazer essa introdução mostrando para vocês o seguinte: Jesus falou que nós não somos dessa terra mais, nós somos extraterrestre, nós somos ET, nós não somos desse mundo. Então, no momento que você declarou com a sua boca e creu com o coração que Jesus Cristo veio e transformou a sua vida, Ele morreu e ressuscitou, vencendo a morte, arrancando você do poder de Satanás e colocando no poder de Deus. A partir desse momento, você ficou com duas naturezas dentro de você. Uma natureza espiritual, porque nós somos do céu. A Bíblia diz lá no livro, Jesus falou isso, o reino de Deus está dentro de nós. Então, nós não somos uma igreja estática. Eu gosto de falar essa figura porque a igreja é formada pela cabeça, que é Jesus, com o corpo, que somos nós. Nós somos móveis. Essa igreja ela é um prédio, isso aqui é um prédio, é uma instituição. E outro dia eu preguei uma mensagem falando exatamente isso. A grande sutileza, a satânica que Satanás fez com a igreja foi transformar a igreja numa instituição. Então você fica com placas, você fica com ciúme de que um irmão sai dessa igreja e vai para outra. Irmãos, sabe, é a sutileza satânica que está menosprezando o que Deus fez através de Jesus nas nossas vidas. Então nós não somos dessa terra. E se nós não somos dessa terra e a gente vive com essas duas naturezas, eu faço uma pergunta para mim mesmo toda hora, muitas vezes eu oro desse jeito, faço para você a mesma pergunta. O que você prefere? Agir com as suas habilidades, agir com o seu pensamento, com a sua inteligência, com a sua maneira de ser, ou você prefere deixar para Ele conduzir a sua vida? A resposta é óbvia. Então, eu li o versículo 3, capítulo 3 de Apocalipse, que nós estamos vivendo numa época agora, historicamente, de duas igrejas, dois tipos de igreja que a Bíblia fala. As duas últimas igrejas, das 7 que ele falou, que é a Laodiceia, a última igreja, e Filadélfia, que é a penúltima igreja. Da Filadélfia ele fala no versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse: como guardaste a palavra da minha paciência, Jesus falando, também eu te guardarei da hora da provação, ou da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Que hora é essa? Essa hora é a chamada grande tribulação. O livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, a igreja já foi embora.
Esta igreja de Filadélfia, a igreja já foi embora, porque ele vai guardar da hora, e essa palavra que foi traduzida da, tanto no latim quanto no grego, ex, é para fora. Então, nós precisamos entender que esse tipo da igreja, que é uma igreja fraca, a característica da igreja Filadélfia, ela é fraca. O que é que você, como crente, se acha fraco? Quando você precisa de alguma coisa, você pede. Você não se sente autossuficiente, você precisa da ajuda de Deus. E a Bíblia diz que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, se Deus marcou um encontro conosco no dia 30 e 31, de 24 horas de oração, eu gostaria de ficar as 24 horas aqui, orando. Porque eu vou ver coisas que eu não vi ainda ao longo de todos esses 20 e tantos anos que nós temos nesse ministério. Ele prometeu isso, porque Ele é galardoador, Ele se alegra quando você vem buscá-lo. A outra igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é essa igreja institucional, poderosa. A cidade de Laodiceia, irmãos, até anotei aqui, ela era muito próspera. Ela tinha a maior fábrica na Europa de têxtil, era de Laodiceia. Ela era muito avançada na farmácia, nos remédios que eles estavam começando a descobrir. Era uma cidade autossuficiente, ela tinha tudo. Então a igreja da Laodiceia era uma igreja poderosa. E nós temos visto isso, grandes igrejas poderosíssimas no ponto de vista político, no ponto de vista social, no ponto de vista de grandes instituições. Mas onde está o poder de Deus? Aquele poder que nós vemos no Espírito Santo agindo ali na igreja primitiva, e que Pedro e João, por exemplo, subindo a escada lá do templo, falou assim: eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho é isso aqui, levanta e anda. Um aleijado de nascença lá saiu pulando. Se você ficar 30, 40 dias no hospital hoje, você precisa fazer fisioterapia muito tempo para poder se fortalecer. Não é assim? Mas aquele homem, a Bíblia diz que ele saiu pulando e ele ficava entrando e saindo ali naquele templo. Nós precisamos desse poder, irmãos. E ele está em nós. O que é que está faltando então? Faltando buscar. Então eu creio que nós vamos experimentar grandes coisas. Esse trecho aqui, ele continua no versículo 10 dizendo o seguinte: e eu vou te livrar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar ou provar aqueles que habitam na terra. E a Raquel até citou essa palavra hoje do grego, que é katoikel. Eu aprendi isso, que em grego tem 3 palavras que indicam sobre a habitação. Uma delas é oikel. Oikel é uma coisa genérica que você é oikel no mundo. Eu sou um cidadão do mundo. A segunda é paroikel. Eu um dia fui fazer uma reforma na minha casa, demorou 2 meses, então eu peguei a minha família, aluguei 2 flats e paroikel em 2 flats por 2 meses. Então eu fiquei provisoriamente habitando naquele lugar. Quando eu voltei, eu fui para katoikel na minha casa, no meu endereço, que é hoje definitivo. O que a palavra de Deus está dizendo? Que Ele vem provar aqueles que têm o coração nessa terra e não querem sair daqui, não se consideram cidadão do mundo, cidadão de fora desse mundo, extraterrestre como nós somos. Jesus falou: vocês não são mais desse mundo. Então, se nós entendemos esse princípio, irmãos, eu recebi hoje e me animei demais com esse testemunho, e eu vou até procurar conhecer esse homem, um podcast aí, um YouTube que passaram de um sujeito normal como nós, lá de Rio Preto, que a filha com o jovem teve um AVC, e ele recebeu uma promessa de Deus, uma palavra profética de que Deus ia usar aquela filha dele como um instrumento de transformação do hospital, dos médicos, das pessoas que estavam ali. E ele creu nessa palavra. E foi uma coisa tão impressionante que todos os médicos, nesse YouTube, que tem 1 hora de testemunho, todos os médicos deram testemunho do que eles viram ali.
A médica plantonista falou assim: o protocolo de morte é quando você liga o aparelho no cérebro e aí aparece uma linha só, não tem nenhum vestígio mais de vida, então teve uma morte cerebral. O protocolo é desligar tudo e esperar e enterrar. Começaram já a fazer um procedimento de doação de órgãos. E o homem era tão doido na cabeça deles que ele ficava o dia inteiro naquele hospital, ajoelhado e crendo e declarando: a minha filha vai voltar porque Deus falou comigo. Então, se você crê na palavra de Deus, nessa palavra aqui, por que ela chama testamento? Testamento tem uma herança aqui dentro para mim e para você. Tem uma herança aqui. Alguém disse que tem mais de 8.000 e tantas promessas de Deus. Se você orar lá em cima da palavra, Deus falou que vai curar hoje enfermidade aqui. A palavra de Deus diz aqui na palavra dele: Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, se Ele levou sobre si, a minha função, a sua função é orar para que essa enfermidade vá embora, porque ela não pertence mais a mim. Amém? Deus me mostrou que vai fazer uma libertação aqui hoje. Ouviu, Wilson? Nós vamos descer aqui e vamos orar, e à distância, assim como Deus curou a filha de Jairo, Ele vai curar o seu filho. Amém? Então, vamos começar rapidamente aqui. Eu separei duas passagens que aconteceram com Pedro. Sabe, o mundo vai mostrando para nós que a gente vai adquirindo habilidade. Então, você faz um curso de engenharia, como eu fiz. Na verdade, eu não aprendi nada de engenharia na faculdade. aprendi nesses 52 anos que eu faço engenharia até hoje. Mas, ao longo essa é a vantagem de ser mais velho, né? Que você vai acumulando informações, e se você é curioso, aliás, outro dia eu usei uma fórmula, que eu criei uma fórmula matemática espiritual. Quer ver? Anota aí, por favor. Conhecimento mais... como é que foi? Conhecimento mais perseverança mais o Espírito Santo, sabe o que dá? Revelação. Se você tira o Espírito Santo, fica só como aqueles caras intelectuais, inteligentes. Eu sou bom, eu sei isso, assim. Mas na hora que tem uma coisa que ele precisa do sobrenatural, se não tem o Espírito, não serve para nada. Concorda com isso? Com todo o avanço da medicina. Então, Pedro era um pescador competente, especialista no Lago da Galileia. Não tinha ninguém daqueles pescadores que sabia mais que Pedro. Ele ficava todo dia ali, ele sabia que ele tinha que pescar. Para pescar grandes peixes, porque não adianta você pescar pouquinho peixe, já que você depende do dinheiro para vender. Então, quanto maior o peixe, mais dinheiro entra para mim. Então, Pedro sabia que para ele pegar grandes peixes, ele tinha que estar à noite, sem barulho, num lugar bastante profundo, para que quando lançasse as redes, viesse a maior quantidade de grandes peixes. Não é isso? Duas passagens na Bíblia mostram quando Pedro encontrou Jesus, ele teve uma experiência dessa, que a habilidade, a competência dele, o entendimento técnico daquela profissão que ele tinha, não servia para nada. A segunda oportunidade que ele teve com Jesus foi quando ele já estava com o corpo glorificado. Jesus já tinha ressuscitado, já estava com o corpo, e era a terceira vez que iria aparecer para ele. Então vamos abrir rapidamente lá para que você entenda o princípio que eu quero fazer, para que a gente ore hoje e saia daqui hoje com o milagre que ele prometeu. Ele não prometeu para o encontro que ele vai ter conosco, esse é outro milagre. Ele prometeu para hoje. Então vamos sair daqui hoje com o milagre que você veio buscar. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Só vai sair daqui aquele que crê. Só vai sair com essa bênção aquele que crê. Lucas 5, versículo 1 diz assim: aconteceu que ao apertá-lo, quer dizer, Jesus estava no meio de uma multidão, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Genezaré ou Galiléia ou Tiberíades é o mesmo lago. Chama lago
Na verdade, ele chama mar, porque ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, uma aula de geografia aqui. Tudo que é acima do nível do mar não é um lago. O que é abaixo do nível de mar passa a ser mar. Então, isso é uma aula de geografia que eu aprendi há muitos anos atrás. Muito bem. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, tinha acabado o turno da noite e eles estavam lavando as redes porque passaram a noite inteira ali, pescando. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, o de Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus devia ter uma voz forte, bem entonada, para que todo mundo tivesse competência de ouvir, mas ele também conhecia um princípio de acústica. Ele tinha lá, nós estivemos lá 2 vezes na beira do lago da Galileia, ele tem lá uma montanha assim, levemente inclinada, como se fosse um anfiteatro, e atrás você tem o lago. Então, você senta dentro de um barco com o lago aqui, você tem uma potencialização da voz que está saindo do lago para a multidão. Há um processo de acústica que é uma aula de engenharia acústica aqui, tá bom? Então, ele sentou ali naquele barco que era de Pedro. Jesus é estratégico, irmãos. Tudo que ele vai fazer, e ele faz isso na minha vida e na sua, no dia a dia da nossa vida, ele tem um objetivo. O objetivo de Jesus ali era o seguinte: ele viu 3 homens ali, que nós vamos ver. Pedro, Tiago e João. Ele falou: vou pegar esses 3 homens como primeiros discípulos meus. Então, olha o objetivo que ele fez. Sentou no barco de Pedro e falou, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, vai embora, vai lá para o meio do lago e lança as vossas redes para pescar. Qual que era o problema técnico nisso? Era de manhã, já estava claro, ele já tinha falado, cheio de barulho, os barcos, os peixes não estavam ali. Os peixes tinham ido embora, muito longe dali. Mas ele respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós nada apanhamos. É como se dissesse: você não é pescador, você é um carpinteiro, então deixa eu te explicar. Você falou tão alto aqui, essa multidão está fazendo tanto barulho que não tem peixe aqui. Não adianta eu ir ali. Mas ele falou: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Então aqui é o primeiro princípio, que a incredulidade é que impede a bênção. Ele mesmo não conhecendo Jesus, mas ele provavelmente já sabia de alguma coisa de Jesus, pelo que aconteceu logo em seguida. Ele falou: sob a sua palavra eu vou lançar a rede. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhe as redes. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos. Então, a bênção que veio para Simão deu para ele e para o outro barco em duplicidade, a ponto de quase ir a pique, estava afundando os barcos. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então havia ali uma empresa instalada, uma empresa de pescaria, composta de 3 sócios, Pedro, Tiago e João. Olha o que eles fizeram. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Fecharam a empresa e foram pescar homens. Essa passagem ela é muito significativa. Jesus estava ali para recrutar 3 pessoas, para começar dentre aqueles 12 apóstolos. Ele mostrou para eles que ele era poderoso, que ele tinha capacidade como era sobrenatural, de fazer milagres. Que aquela situação técnica, esquece isso, esquece. Então, se você está precisando alguma coisa que aos seus olhos são impossíveis, esquece esse assunto. Não declara isso de cara, porque
Jesus faz, ele traz à existência coisa que não existe do nada. A palavra de Jesus, ela está em mim e em você hoje. Quando você declara isso, você já está criando na região celestial, mesmo que você não esteja vendo. Então essa é a primeira coisa. O horário e o local eram impróprios, era claro e era raso. Mas ele mostrou que quando nós cremos na palavra dele, mesmo que Pedro ainda não fosse convertido, ele creu na palavra de Jesus. Então não é porque você é um santarrão, porque você faz tudo certinho. Não é, o poder está nele, não é em nós, não é na nossa capacidade. Eu não fui escolhido para passar a eternidade com ele, nem você, porque você é alguma coisa, ou porque você fez alguma coisa, ou porque tem algum mérito. Em outra oportunidade, Pedro experimentou da seguinte forma. Aqui, essa outra passagem, ela é um pouco mais detalhada, porque eu creio que Jesus deixou essa informação aqui para esse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo que você hoje tem um computador, que você consegue identificar uma série de coisas com uma velocidade muito grande. Hoje nós temos tecnologia que as informações que tinham naquela época não são igual a de hoje. Então está lá no livro de João, no capítulo 21, no final do Evangelho de João, no versículo 1, ele diz assim, uma história parecida com essa. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Agora chamou de Tiberíades aquilo que era Genezaré, o mesmo mar. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, vai contando aí, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que nós já aprendemos, são Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos, que nós não sabemos quem eram. 7 homens, e aqui já começa uma primeira simbologia. O número 7, toda vez que ele aparece na Bíblia, ele fala da plenitude. Então Jesus estava dando um recado para os discípulos, porque ele já estava com o corpo glorificado, logo em seguida ele foi embora, subiu aos céus, mais algum tempo depois, porque essa era a 3ª vez, nós vamos ver aqui, e ele andou durante 40 dias com o seu corpo glorificado para mostrar o seguinte, olha, vocês que não são mais desse mundo, vão estar com esse corpo que eu estou tendo, fazendo as coisas que eu estou fazendo. Por isso que eu falo que nós precisamos entender que quando nós formos ressuscitados, o nosso corpo vai subir lá, ser transformado. Aqueles que estão vivos vão transformar esse corpo num corpo glorificado e os que estão mortos vão ressurgir primeiro com o corpo glorificado. Mesmo que ele tenha sido queimado, assim como Spielberg naquele filme é capaz de fazer, ele junta naquele corpo e ele virou um corpo glorificado. E esse corpo que andou 40 dias aqui no meio de nós, ele aparecia num lugar que estava totalmente fechado. As 2 primeiras vezes ele apareceu num lugar com as portas trancadas. Então é um corpo físico, tanto que ele mandou Tomé tocar. Toca aqui para você ver que eu não sou espírito. Eu sou um corpo, e esse corpo ele passava nas paredes. Então a lei física que nós conhecemos não vale nada para esse mundo do reino que nós pertencemos hoje. Percebe isso? Por que isso é sobrenatural? Porque o natural é que um corpo não ocupa o mesmo lugar que o outro corpo. Isso é uma lei física que Newton inventou isso. Ele intuiu isso. Essa lei não vale no reino espiritual, entende, irmão? Como é que eu vou saber isso? Não sei, ele não explicou. Um dia ele vai explicar isso para nós. Ele não quer saber disso, irmãos, não quer saber de explicar isso para o mundo. Então, esses 7 homens, eles representam, Deus já está informando essa lição, que vale para todos aqueles que creem, ou seja, é plenitude completa. São os 7 homens que estavam ali e aprenderam essa lição. Versículo 3 ele continua, disse-lhes então Simão Pedro, eu vou pescar. Então ele voltou lá atrás para dizer, eu vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Da mesma forma que aconteceu na outra passagem, eles nada apanharam. Isso já era uma experiência de vida dos pescadores. Tem frustrações que você tem, que você nada pega. Deus está querendo falar isso comigo, com você. Tem coisas que você está esperando há quanto tempo aqui? Eu hoje estava falando com a Simone ali, eu tenho uma desses... Eu fiz só 3 assuntos que eu pedi para Deus para esse milagre que Ele vai fazer conosco no fim do mês agora. Só 3.
Só que um deles faz 25 anos. E eu sei que ele vai ser cumprido. O outro é quase impossível. O terceiro é mais ou menos. Esse daí talvez eu mesmo possa resolver. Mas eu preciso do milagre. Para ele ser excelente, tem 3. Agora, se você tiver 12, como eu já tive época, que eu fazia um caderninho, escrevia todos os assuntos assim. E aí ia ticando, 1, 2, 3, 4, 5, vai até o último. Traga todos eles, porque Deus, para Ele, nada é impossível. E se você não tem nenhum, venha glorificar Ele, venha agradecer, venha falar: Senhor, muito obrigado, porque eu nasci de novo, e vou passar a eternidade com o Senhor. Muito obrigado, porque hoje de manhã eu levantei e estou bem, estou com saúde. A cada vez mais você vai ficando velho, essa é outra vantagem, você vai mais orando pela sua saúde. Muito obrigado pela minha saúde. Esse ano eu vou fazer 76 anos, e eu me sinto um de 30. Vou na academia lá, vejo aquelas pessoas fazendo aquele negócio lá, eu estou indo na academia porque o médico falou: se você não for, você não vai andar mais, tem que fortalecer suas pernas. Então tá bom, eu vou lá. Né? Eu fico olhando lá, falei: mas como tem gente esforçada aqui, né? Inclusive eu. Ao chegar, mas o versículo 4, ao clarear da madrugada, portanto, de novo, voltou o negócio do clarear. Estava Jesus na praia. Jesus vai buscar a gente. Já estava lá. O Deus da provisão já estava lá. Eles estavam voltando desanimados, né? Aliás, eles foram pescar porque quando Jesus morreu, mesmo eles tendo visto Jesus ressuscitado, eles não estavam sem saber o que eu vou fazer agora. Eu passei 3 anos com esse homem mostrando diariamente coisas milagrosas, agora ele vai embora. E o que eu faço? Eles estavam frustrados até para entender, eles não estavam entendendo ainda o plano de Deus para eles. Quando nós estamos entrando na nossa vida espiritual, muitas vezes a gente fala assim: e agora, Senhor? Qual é o propósito que o Senhor tem para mim, para esse tipo de coisa? Todavia os discípulos não reconheceram que era ele, e perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Como Jesus é estratégico, né? Vocês vão ver por quê. Responderam eles: não. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Eu parei assim e falei: Senhor, o Senhor deu tantas informações nesse trecho aqui, o que significa lançar a rede para o lado direito? Não é nada de política não, viu? Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 2, diz assim, que o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o estulto para o da esquerda. Estulto quer dizer, é uma característica de quem não tem discernimento e nem bom senso. Parou aqui a minha conversa. Ouviu, Alexandre? Versículo 7 do capítulo 21 de João continua: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados é mais ou menos 100 metros, portanto era raso. Então, do mesmo jeito da outra vez, é raso e claro, contra a técnica de pescaria. Aliás, se eu fosse pescador, eu não gosto de pescar, detesto ficar lá com aquela varinha lá, mas se eu fosse pescador, eu ia mudar a técnica. É melhor pegar de manhã e raso, já dá menos trabalho. Novamente, eles obedeceram à palavra de Jesus, porque a técnica era do lago, era escuro e fundo, aqui é raso e claro. No versículo 9, para a gente terminar: ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Por que ele perguntou isso? Já tinha a provisão, já tinha o pão, já tinha o peixe, já na brasa, prontinho para comer. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu.
Outra lição que eu aprendi aqui nesse trecho. A abundância da provisão que Deus dá, Ele não estraga a nossa técnica, não elimina as nossas habilidades, Ele não anula o que Ele mesmo deu para você de inteligência, de capacidade, de conhecimento, de curiosidade, que era a terceira coisa da equação que eu tinha esquecido. Você tem curiosidade, você adquire o conhecimento, você prevalece, quando você soma com o Espírito Santo, você tem uma revelação. E essa coisa é de cavucar mesmo. E eu aqui quero fazer rapidamente, já falei isso para vocês, mas vou repetir. 153 grandes peixes, quando eu leio a Bíblia, eu vejo tudo que está escrito na Bíblia tem algum significado, algum endereço. Quando eu li essa primeira vez, 153 grandes peixes, eu gosto do número, gosto de número, já contei isso para vocês, que eu tenho um livrinho de cabeceira fininho assim, cheio de equações. Quando eu estou com insônia, eu abro para ver como é que é aquela equação, tem umas que eu demoro para ir, aí essa daqui eu vou deixar para amanhã, entendeu? Então, eu gosto disso. Eu perguntei para Deus, Senhor, o que é 153? O que significa isso? Por que você não falou cerca de? Não, é 153. Aí eu estava lá na beira da praia, à beira lá do lago de Genezaré, ou da Galiléia, ou da Tiberíades, e o guia, que era um judeu messiânico, portanto crente como nós, eu perguntei para ele, Saulo, na beira desse lago aqui, em algum lugar desse parecido com esse, Jesus fez esse milagre dos 153 grandes peixes. Lembrei essa passagem para ele, ele falou, que coincidência. Minha mulher é professora de geometria em Jerusalém, e essa semana os computadores lá da universidade acabaram finalmente descobrindo o significado da palavra, do número 153. É mesmo? Não sei se você sabe que geometria, o que é. Jesus sabia geometria naquela época. Cada letra dos 22 letras do alfabeto hebraico, representa um número. Então a letra Aleph, que é a primeira letra, é número 1, Beit é 2 e assim por diante, até a letra Tav, que é a última letra, que é 400. Então quando você pega uma palavra e põe o número nela, você encontra um número que tem um significado, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes. Nessa daqui eu sabia que tinha um significado, senão ele não teria dito 153 grandes peixes. Aí eu falei, então qual é a palavra que deu 153 na gematria? Bezalel. Eu falei, eu não falo hebraico. O que significa Bezalel? Bezalel, eu lembro daquele artífice que recebeu o poder do Espírito Santo de Deus para construir as arcas, construir a arca, construir todos os utensílios do templo, e era um homem muito sábio, capaz de ensinar os outros também. Esse era o Bezalel. Não, mas Bezalel tem um significado. Eu sei que termina com El, então tem Deus nesse aí. Isso. A palavra significa sob a proteção de Deus. Significa isso. Então, olha a mensagem criptografada que Jesus deu para eles, mas eles não entenderam nada, entendemos nós agora. Quando você crê na palavra que Ele te deu, na promessa que Ele te deu, você está debaixo da proteção dEle. Está à sombra ou à proteção de Deus. Então, quando ele no versículo 12 diz assim, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabia o que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. A provisão já estava lá. Se ele chegasse e falasse assim, eu vou aí comer, eles comeriam. Mas perderiam a chance de ter em abundância 153 grandes peixes que dividiram entre eles, 7 pessoas, dividiram isso aí, deu quase 20 para cada um, saíram, já salvou lá a semana deles. Estava abundante. Deus ele não faz, se você pedir uma coisa, Ele vai te dar muito mais, irmãos, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você lembrar dessas duas regras que nós vamos falar aqui, não desanime, mesmo trabalhando a noite toda. Não desanime, irmãos. Ele está fazendo, eu disse isso, Deus me mostrou que Ele vai cumprir esses 25 anos que Ele me fez. Esses 25 anos foram tremendo como ensinamento para mim. Eu estava falando isso ontem com a minha mulher, quando eu pego esse livrinho aí, que você ganhou hoje, você vai ler depois, e eu olho aqui e falo, mas isso aí aconteceu com a gente? Como é que foi?
né? Aquilo hoje para mim, eu não lembro mais nada daquele período terrível que eu passei. Eu não lembro mais disso, eu lembro das coisas boas que Deus fez, porque o Espírito Santo de Deus é que Ele faz, é Ele que faz isso. Então, a segunda coisa que eu quero enfatizar aqui, que você, mesmo tendo habilidade, não perca a chance, não acha, não, então eu vou ficar agora só deitado na rede esperando no Senhor. Não, faça a sua parte, porque quando ele chegou lá com Lázaro, com 4 dias de morte, já estava fedendo, os bichinhos já tinham começado a comer aquele corpo. Eles ficaram bravos, aqueles bichinhos ficaram bravos com Jesus, porque, acabou a nossa comida aqui. Ele recriou instantaneamente, mas ele mandou tirar a pedra. Então, continua tirando a pedra, faça a sua parte, faça com excelência, procurando cada vez mais, porque Deus se alegra em poder dar a mim e a você. E, finalmente, a abundância da provisão não estraga as nossas redes, não rompeu a rede. Eles continuaram com a mesma rede, embora tivesse tudo para romper. Eu vou descer aqui e eu quero, se você tem algum tipo de enfermidade, eu quero pedir que você venha aqui à frente agora, porque Deus me prometeu que Ele vai curar. Alguma coisa que possa... Eu vou pedir o óleo aqui para a gente ungir, porque eu quero ungir as pessoas aqui. A unção do Senhor, ela traz poder. Senhor amado, eu quero colocar cada uma dessas pessoas que estão aqui na sua presença, Pai. E como nós estamos em pouca gente, eu quero ungir um a um dessas pessoas. Vem aqui à frente, irmãos. E o Senhor, na hora que eu colocar a mão com esse óleo, Pai, que representa a unção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai fazer essa obra, Pai. Eu não tenho nenhum mérito. E cada uma dessas enfermidades que a gente muitas vezes acha que é impossível acontecer, Pai. A minha conversão, o Senhor fez com que fosse através de uma doença incurável da minha filha, Pai. E Ele teve que agir comigo dessa forma, porque o Senhor sabia que o meu coração era muito duro, um coração acostumado a 2 mais 2 tem que ser 4, aquela coisa lógica do engenheiro. Mas o Senhor fez um milagre. E esse milagre é que tem transformado a nossa vida até hoje. Então, quando eu colocar a mão em cada uma dessas, o seu Espírito, que é aquele que cura, vai trazer a cura em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Ser curado 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 em nome de Jesus. Aquele que eu for orando pode sentar, por favor. Ser curado em nome de Jesus. 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 Eu quero orar aqui, Senhor, pelo Júnior que está no hospital, teve aquela hemorragia, esposo da Vera. Eu prometi para ela hoje que eu ia orar. Senhor, assim como o Senhor fez com a filha de Jairo, à distância, o Senhor curou aquela menina. Antes de chegar ali, você só mandou ela levantar.
Pai, faça isso agora lá naquele hospital, no leito hospitalar. Tira aquele homem daquele lugar para que o seu nome continue sendo glorificado, e nós vamos testemunhar o seu poder para a honra e glória do nome de Jesus. Agora eu quero orar aqui, eu vou pedir para o Wilson e a Rose vir aqui à frente, que eu quero orar pelo filho deles, que está lá em Londrina. Irmãos, se há alguém aqui mais que tem algum tipo de problema, que precisa de uma libertação, é uma libertação, alguns são viciados, alguns são de relacionamento, algum tipo de libertação que você, seja de você ou seja de alguém a que você conheça, da sua família, vem aqui à frente também que eu quero orar. Deus está prometendo que Ele vai trazer o espírito de libertação. Jesus veio para libertar e para desfazer as obras de Satanás. A palavra de Deus diz lá em 1 João, e toda vez que eu oro sobre a palavra de Deus, Ele é fiel para cumprir. Ele diz lá que Jesus veio para libertar, para trazer libertação, desfazer, acabar a obra de Satanás. Então, eu vou orar aqui pelo Wilson e pela Rose, porque eu conheço o problema deles. E vou... É o mesmo. Ah, você também? É o mesmo. Então só muda o nome. Então, nós vamos orar aqui e eu vou impor a mão em todos que estão aqui de novo também. Mas, Senhor amado, eu quero aqui, na autoridade do nome poderoso de Jesus, quando eu puser a mão no Wilson, na Rose e no Cláudio, lá onde eles estão, o Espírito Santo de Deus vai fazer com que eles sejam movidos, porque quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Então eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, ser liberto. Porque a palavra de Deus, Satanás, diz que ele veio para desfazer a obra de Satanás, e você não tem mais poder na vida do filho do Cláudio, na vida do filho da Rose e do Wilson, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu declaro isso no nome de Jesus, e vou fazer a mesma coisa, impondo a mão aqui sobre o César, em nome de Jesus, sobre essa senhora, em nome de Jesus, eu estou impondo as mãos, e o Espírito Santo de Deus já está agindo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus, libertação completa. Em nome de Jesus eu declaro libertação completa. Em nome de Jesus eu declaro libertação completa. Em nome de Jesus eu declaro libertação completa. Em nome de Jesus, porque Senhor, o Senhor declarou isso na sua palavra, que o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. Em nome de Jesus eu declaro isso, no nome de Jesus. Se não pediu, já vai. Em nome de Jesus eu declaro isso para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Irmãos, tome posse dessa palavra. Tome posse, porque Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Tua presença é tudo para mim, oh Jesus, oh Jesus. Tua presença é tudo para mim. Tem algum outro pedido de oração que eu não tenha prestado atenção no Espírito, que você queira pedir? Então vamos terminar. Senhor amado, muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse presente que o Senhor está nos dando. Eu declaro aqui cura completa naqueles que vieram aqui buscando o Senhor. A sua palavra diz isso e eu quero repetir, Pai. O Senhor é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. E nós estamos te buscando aqui, Pai, querendo, clamando para o único Deus do impossível aos nossos olhos. Mas o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Eu te louvo por isso. Eu declaro também libertação completa nessas pessoas que vieram aqui buscando por uma libertação, porque a sua palavra diz isso lá em 1 João, que Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. E é no nome de Jesus Cristo que nós declaramos que Satanás, você está derrotado, está debaixo dos nossos pés, porque essa é a palavra do Senhor.
para a honra e para a glória do seu nome, e que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para sempre. Vão na paz, boa semana para vocês, bom resto de semana. Esperarei o dia em que tua face eu verei.